Bom dia, meu nome é Tatiana e eu faço parte do atendimento do módulo Folha. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a parametrização da DIRF. Vamos começar? Então, o primeiro conceito, né? O que é uma DIRF? A DIRF nada mais é do que a declaração do imposto de renda feita pela fonte pagadora, com o objetivo de informar todas as minhas informações, ou seja, todos os eventos e todos os rendimentos que eu tive e aonde eu tive o desconto de imposto de renda, e aí eu vou informar a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, o prazo para a DIRF 2020, é o ano calendário 2019, ele se encerra, tá? Em 28 de fevereiro de 2020. Então, a gente já pode estar começando a parametrização para estar enviando essas informações à Receita Federal, porém, a gente tem até às 23 horas e 59 minutos de 28 de fevereiro de 2020. Uma informação importante a gente não pode deixar para a última hora, tá? O que acontece? Dentro desse dia, 28 de fevereiro, você pode perceber que vão ter várias empresas, várias pessoas que ainda não informaram a Receita Federal sobre a DIRF. Então, provavelmente, o sistema, o site, né, ele pode ficar congestionado. Então, assim, uma dica muito importante, não deixem para a última hora. Então, como que a gente começa a nossa parametrização? Primeiramente, a gente tem que fazer o encerramento mensal, tá? Então, no sistema do Globos, a gente faz na rotina de processamento de folha o encerramento mensal de cada tipo de folha. Então, a gente vai informar a competência dezembro de 2019 e é importante avaliar se o encerramento do 13º, que será levado na DIRF, com parte dos rendimentos também foi realizado, tá? Para fazer essa rotina é necessário ir ao menu Procedimentos Mensais e Encerramento Mensal, da mesma forma que está a imagem aí que vocês podem verificar. Então, a gente vai selecionar a competência do 13º como exemplo, tá? Marcar a opção na tela de 13º, agrupar as filiais cadastradas e confirmar a operação. Nós temos alguns agrupamentos de eventos que se fazem necessários fazer o cadastro, tudo certinho, para que a gente tenha a nossa DIRF corretamente no sistema, tá? Para a gente levar a informação corretamente. Então, a gente vai começar com o agrupamento de eventos 050, que se chama DIRF Rendimento Tributário, que é referente às férias que já foram pagas ao funcionário. Então, para associar os rendimentos tributáveis de férias, a gente deve ir no menu Cadastro, Evento, Agrupamento de Eventos. Então, a gente vai selecionar o tipo de agrupamento 50, que é a DIRF Rendimento Tributável de Férias, e ali a gente deve associar todos os eventos que compõem o rendimento tributável de férias pagas. Então, como exemplo, férias, 1/3 de férias, médias, 1/3 de médias e etc. Então, assim, é importante que os eventos do abono pecuniário, 1/3 de férias e abono pecuniário, médias de abono pecuniário e 1/3 das médias, dentre outros da mesma natureza, não podem ser associados nessa tela, tá? Pois são verbas de natureza indenizatória, ou seja, não tem incidência para IR. Então, lembrando, aqui nesse agrupamento a gente deve deve associar somente os rendimentos tributáveis, ou seja, que tem incidência para imposto de renda, tá? Então, como o abono e as médias sobre o abono e o 1/3 sobre o abono pecuniário, eles são verbas indenizatórias, eles não têm incidência. Outro agrupamento que nós temos é o 51, INSS sobre férias. Para a associação do INSS, é necessário ir ao menu Cadastro, Eventos, Agrupamentos de Evento, destacar o agrupamento 51 e associar os eventos de férias. Da mesma forma, a gente deve fazer com o agrupamento 52, que é o IR de férias, tá?
também entrar lá no agrupamento 52 e associar os eventos que tem a nomenclatura IR de férias. O agrupamento 60, tá? Nesse agrupamento 60 é o rendimento tributável de 13º. Então, para a associação desses rendimentos tributáveis de 13º, nós vamos no menu Cadastro, Eventos, Agrupamentos de Evento. No tipo de agrupamento 60, a gente vai associar os eventos com incidência de IR pagos em quitação, tá? Então, por exemplo, o 13º salário proporcional, o 13º salário indenizado, são eventos de 13º que contêm incidência de IR, ou seja, que eu desconto o IR desse provento, tá? Temos o agrupamento de evento 61, que é os rendimentos tributáveis de 13º. Então, nesse caso aí, a gente vai associar o INSS de 13º, né? Então, a gente vai em cadastros, eventos, agrupamentos de eventos. O tipo do agrupamento é 61 e a gente vai associar o INSS de 13º. Da mesma forma, a gente vai entrar no agrupamento 62 e associar o evento de Imposto de Renda 13º, o IRRF. Nós temos o agrupamento 600. Para que serve o agrupamento 600? É o referente à assistência médica, tá? Então, para associar os eventos, então a gente vai entrar no mesmo menu, que é Cadastro, Eventos, Agrupamentos de Evento. A gente vai associar no 600 os eventos de assistência médica e odontológica. Então, a gente vai associar os eventos à tela somando. Então, se você percebe aí na imagem, tem somar na base, subtrair na base. A gente sempre vai utilizar somar na base, tá? E para o código 2, então o que a gente vai fazer? Nesse agrupamento 600, a gente vai criar dois códigos, tá? Código e descrição. O código 1, você pode fazer descrição assistência médica e associar na tela somar na base os eventos de assistência médica. E aí você vai criar um novo código, que é o código 2, assistência odontológica, tá? E nesse caso, no código 2, você vai somar na base os eventos referente ao desconto de assistência odontológica. Algumas informações necessárias do cadastro de assistência médica e odontológica na DIRF, tá? No menu Cadastro, Cadastros Gerais de Assistência Médica, nós temos os campos inscrição de CNPJ, códigos de ANS e razão social. É imprescindível realizar o cadastro dos respectivos códigos e descrições, tá? Para realizar esse cadastro, vocês vão no cadastro, cadastros gerais, assistência médica. Para as empresas que realizam desconto de assistência médica através de fórmula de cálculo e não tem informações cadastradas no sistema, a gente vai realizar o cadastro na opção assistência médica. Quando o desconto da assistência médica do titular e do dependente foram realizadas no mesmo evento, ou seja, eu tenho o evento 10, onde eu desconto minha assistência médica do meu titular, do meu funcionário. E no mesmo evento 10, eu também desconto o valor do meu dependente, do meu filho. E na DIRF houver a necessidade de enviar os valores separadamente, a gente deve realizar o preenchimento do campo porcentagem, tá? Do valor do plano para o titular. No registro da ANS é exigido de todas as empresas que comercializam planos de saúde do Brasil. Para a parametrização da assistência odontológica, é necessário realizar o cadastro como este citado, porém no menu Cadastro, Cadastros Gerais, Assistência Médica.
Ou seja, da mesma forma que a gente fez da assistência médica, a gente faz da assistência odontológica. Como que a gente faz esse cadastro, né, das informações da descrição e do código da ANS? Então, se você olhar no menuzinho aí na tela, a gente tem ali na parte superior, a gente tem uma abinha assistência médica. Ao clicar nessa aba, será apresentados os campos para o cadastro do plano, tá? Essa mesma parametrização será apresentada para o cadastro da assistência odontológica. Histórico do funcionário de assistência médica. O código da assistência médica deverá ser associado para todos os colaboradores que possuem o desconto no menu Cadastro, Funcionário, Histórico, Código de Assistência Médica, mesmo que o cálculo seja realizado através de fórmula de cálculo ou código fixo, tá? Para que as informações sejam geradas no arquivo DIRF, eu tenho que ter esse histórico de assistência médica cadastrado para todos os colaboradores. Essa mesma parametrização será apresentada para o cadastro de assistência odontológica. Então, como que é gerado a DIRF e o informe de rendimento dentro do sistema Globos? Então, depois que a gente fez toda a parametrização, tá? Então, assim, tem que se atentar muito às parametrizações, porque se faltar alguma parametrização ou se algum evento não estiver associado corretamente nos agrupamentos de eventos, a gente pode ter inconsistências, tá? O que seriam as inconsistências? Pode ser que os valores não batam. Então, se os valores não baterem, a gente deve revisar a nossa parametrização nos agrupamentos de evento. Então, para a gente gerar a DIRF no Globos, a gente vai na rotina anuais, DIRF e informe de rendimento. No campo ano base, nós devemos informar o ano de 2019, que o 2019 é o ano calendário. Se o ano base ainda não tiver sido calculado, será exibido a mensagem abaixo. Ou seja, se é a primeira vez que você coloca lá 2019, vai ser exibida a mensagem, tá? Ano base não calculado. Deseja resgatar as parametrizações do ano anterior? Se a resposta for sim, as parametrizações referentes ao ano anterior serão resgatadas. Ou seja, tudo que você fez referente ao ano calendário 2018 vai entrar como resgate, tá? Então é como se você tivesse uma base de cálculo e aí você fazer as novas alterações. Caso a resposta for não, será necessário realizar os procedimentos abaixo. Apuração da DIRF para o regime de caixa, pagamento do 5º dia útil. Então, o que é isso, né? Essa opção deve ser utilizada para as empresas que trabalham como regime de caixa, com o pagamento da seguinte forma: adiantamento no mês e pagamento no mês seguinte. Para esta opção de DIRF, o campo regime de pagamento deve ser informado. O sistema informa os valores do rendimento de dezembro do ano anterior a novembro do ano base, somando os valores de vencimentos e descontos com incidência de imposto de renda de cada mês, com o valor do adiantamento de salário do mês seguinte. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando eu digo que eu vou somar os valores de vencimentos e desconto com incidência de R de cada mês com o valor do adiantamento de salário do mês seguinte, eu estou dizendo que eu vou pegar uma competência 31/12 de 2018, que é o do meu mês, tá? Com o valor do adiantamento de salário do mês seguinte, que seria 20 de janeiro de 2020. Competência de 13º. A gente deve informar a competência utilizada para cálculo da segunda parcela de 13º. Sempre a segunda. Nunca devemos informar a primeira parcela.
Pagamento dentro do mês, regime competência. Então, essa opção deve ser utilizada para empresas que trabalham com regime de pagamento e adiantamento dentro do próprio mês. Então, eu faço o pagamento, por exemplo, no dia 30 e o adiantamento eu faço no dia 20. Então, tudo tem, todos os pagamentos são dentro da própria competência, tá? Então, o sistema informa os valores de rendimentos lançados de janeiro a dezembro do ano base, somando os valores de vencimento e descontos com incidência de IR e o IR sobre férias lançado dentro do mês. Isso tudo dentro da ficha financeira de cada funcionário, desconsiderando o adiantamento. Para essa opção de DIF, o campo regime de pagamento deve ser informado como competência. Competência de 13º. Aqui também eu devo informar o cálculo da segunda parcela do 13º. Informe de rendimentos, aba geral. O que seria isso? A gente tem vários campos aí que a gente tem que se atentar. Um deles, tipos de declaração. Informar o tipo de declaração que pode ser. Então, O é igual ao original e o R, retificador. Então, a gente está no ano base de 2019, a maioria é tudo original. Número do recibo. Informar o número do recibo caso seja uma declaração retificadora. Situação da declaração. Selecionar com a seta para baixo a situação da declaração, que pode ser N, não é declaração de extinção, ou S, declaração de extinção. Data do evento. Esse campo está habilitado somente se o tipo de declaração for S, ou seja, declaração de extinção, tá? Natureza do declarante. Selecionar com a seta para baixo a natureza do declarante. Ainda na aba geral, a gente tem apenas funcionários com retenção de imposto de renda. Nesse campo, a gente vai selecionar essa opção somente para que conste no arquivo listagem somente os colaboradores que tiveram retenção de imposto de renda durante o ano base. Com rendimento superior. Ao selecionar essa opção, vai constar no arquivo listagem somente os colaboradores com rendimento superior ao valor informado em tela. Valor de férias na data de pagamento. Selecionar essa opção para os valores de férias que conste no mês da data de pagamento. Valores de quitação na data do pagamento. Selecionando essa opção, vai aparecer os valores de quitação que conste no mês da data de pagamento. Especificar outros rendimentos não tributáveis. Então, ao selecionar essa opção, vai aparecer no informe de rendimento, tá? Os eventos de rendimentos não tributáveis. Totalizar a listagem de conferência. Selecionar essa opção para que a listagem de conferência da DIF seja totalizada. Imprimir detalhamento de conferência. Ao selecionar essa opção, será emitida a listagem de conferência detalhada. Porém, a emissão é individual. O sistema emite a seguinte mensagem: a opção imprimir detalhamento deve ser utilizada para imprimir apenas um funcionário. Em que momento a gente utiliza essa rotina? No momento que você acha que os valores não estão coerentes. Então, a gente faz a impressão do detalhamento para que a gente possa conferir os valores que estão levando e cada evento que está sendo considerado, tá? Para o meu informe de rendimento. Funcionários transferidos entre filiais, consulta. Serão visualizados todos os funcionários que foram transferidos entre as filiais de uma empresa dentro do ano base que você está informando lá no início da sua tela. Imprimir dependente para as despesas médicas. Isso são informações complementares.
Essa informação deve ser selecionada para que o informe de rendimento no campo Informações Complementares sejam detalhadas os valores de despesas médicas e odontológicas do titular e de seus dependentes. Pensionista. Então, no cadastro, funcionários, pensionistas, aba dependentes de DIRF. Para a consulta do cadastro dependente alimentado, é necessário ir nesse menu e fazer o cadastro. Sócio ostensivo. Informar se é sócio ou não. Declarante depositório. Informar se o declarante é ou não declarante depositário. Declarante é instituição de FCI. Informar se o declarante é ou não de instituição de FCI. Declarante pagou rendimentos no exterior. Informar se por acaso o seu funcionário pagou ou não rendimentos a residentes e domiciliados no exterior. Plano privado de assistência à saúde. Informar se existe ou não pagamentos de valor pelo titular/dependente. Parentesco cadastrados. Realizar a relação de dependência na DIRF, deverá selecionar o código de parentesco cadastrado e selecionar a relação de dependência com a DIRF. Tudo isso a gente está na aba Geral 2. Responsável pelas informações em pensão. FLP, DIRF e informes de rendimentos. Informar nessa aba os dados referentes aos responsáveis e a filial responsável pela informação, ou seja, a informação que eu vou passar para a Receita Federal, quem vai ser o responsável por essas informações e qual é a filial responsável. Pensão, FLP, DIRF e informes de rendimentos. Nessa aba, a gente deve associar os eventos referentes à pensão alimentícia. Informes de rendimento assistência médica. Então, nessa aba assistência médica, devemos associar os eventos referentes à assistência médica descontada do titular. FLP, DIRF, informes de rendimentos. Assistência médica dependente e agregados. Nessa aba, devemos associar os eventos referentes à assistência médica descontada dos dependentes. Devemos informar os eventos distintos para assistência médica, titular e assistência médica dependente agregados. Caso o desconto seja realizado em um único evento, o mesmo precisa ser informado na aba Assistência Médica Titular. Plano odontológico titular. Nesta aba, devemos associar os eventos referentes ao plano odontológico descontado do titular. Para dependentes e agregados, devemos associar os eventos referentes ao plano odontológico dos dependentes. Porém, se o desconto é realizado em um único evento, o evento deve ser informado tanto na aba Dependente Agregado, como na aba do titular. Abono pecuniário e moléstia grave. O abono pecuniário, devemos associar os eventos referentes ao abono pecuniário. Moléstia grave. Associar os eventos que correspondem ao pagamento de valores referente à moléstia grave. Não tributáveis e indenizações. Não tributáveis serão visualizados em eventos associados todos os eventos que não possuem tributação de imposto de renda no cadastro de eventos. Aba, configurações legais, grupo de incidência na base de cálculo. Isso dentro do cadastro do evento tem como você verificar se o evento possui tributação de imposto de renda ou não. Na aba Indenizações, devemos associar os eventos referentes a indenizações. Previdência Privada e FAP.
Para a previdência privada, devemos associar os eventos referentes à previdência privada. Associar os eventos referente ao FAP, que é o Fundo de Aposentadoria Programada Individual. Isso na aba FAP. Autônomos. Nesta tela, informar de acordo com a categoria o percentual a ser aplicado sobre os valores de rendimentos tributáveis. Selecionando a opção Visualizar autônomos sem categoria, serão visualizados os autônomos, prolabores, estagiários, prestadores de serviço, terceirizados que não possuem categoria no cadastro de autônomo. E esse cadastro de autônomo fica dentro da aba Documentação 2. Para a categoria 11, são os contribuintes individual, ou seja, diretor não empregado e demais empresários sem FGTS. Para a categoria 13, são os contribuintes individual, trabalhador autônomo ou este equiparado, inclusive o operador de máquina com contribuição sobre remuneração, trabalhador também associado a cooperativas de produção. E temos a categoria 15, que são os transportador autônomo com contribuição sobre remuneração. Diária de ajuda de custo. Associar os eventos referente à diária de ajuda de custo na aba Diária de ajuda de custo. Bolsa de estudo recebida pelo médico residente. Também temos uma aba para você associar os eventos referente à bolsa de estudo recebida pelo médico residente. Aba geral 3. Informe de rendimentos. Mensagem para ser impressa no informe de rendimentos, campo 7, que são informações complementares. Caso necessite, pode definir qual a mensagem que será impressa nesse campo. Como gerar o cálculo da DIF? Após o preenchimento das informações acima mencionadas, todas as informações que nós fizemos, todas as parametrizações, tá? Deverá ser calculada a DIF. Então, selecionar a opção Calcular. No menu Rotinas Anuais, DIRF e Informe de Rendimentos. Acionar o botão Calcular. Ao clicar no botão Arquivo, deverá direcionar o caminho onde será salvo o arquivo para posteriormente realizar a importação no programa da DIRF 2020, ano calendário 2019. Como devemos emitir a listagem da DIRF? Ao clicar no botão Listagem, irá aparecer a tela de classificação para realizar a impressão de todos os funcionários, ou por quebra de área, setor ou seção. Posteriormente, a emissão da listagem. A listagem da DIRF, ela é conforme mencionado aqui no slide, tá? Então, ela fica nesse formato, tudo certinho, traz o ano calendário 2019, traz a data que você está gerando esse relatório, se o seu regime é por caixa ou por competência, me traz quais os eventos são tributáveis, quais os eventos previdência social, previdência privada / FAP, traz o meu valor de dedução de dependentes, traz se eu tenho pensão e qual é o valor do meu desconto de imposto de renda para cada competência e valor de desconto de assistência médica e odontológica. Como emitir a impressão do informe de rendimento? Ao clicar no botão Impressão, irá aparecer na tela de classificação para realizar a impressão de todos os funcionários, ou também por quebra de área, setor, seção e departamento. E posteriormente a emissão do informe conforme o slide, tá? Nessa daqui, o informe de rendimento é o que você vai entregar para o seu funcionário para que ele possa fazer a declaração de imposto de renda dele. Aqui também sai a informação do exercício, que é o exercício de 2020, ano calendário 2019. Então aqui traz todas as informações
de funcionários que tiveram seus rendimentos, tá? Sejam eles com valores maiores de 35 mil, que é o que eu tenho que informar, declarar, ou valores menores, tá? Aqui sai todas as informações conforme a sua ficha financeira e conforme a parametrização que você fez de acordo com todos os agrupamentos e enviou para a Receita Federal. Uma observação importante, tá? Para a emissão da listagem da DIRF e do informe de rendimentos, assim como a geração do arquivo, não é necessário recalcular. Então, se você já calculou a sua DIRF e você só quer emitir a listagem e o informe de rendimento, ou até mesmo gerar o arquivo, não precisa você fazer o recálculo. Não esquecer de jeito nenhum de associar o alimentando no cadastro da pensionista. Se o pai ou a mãe pagar pensão alimentícia para o filho, será preciso incluí-lo na ficha de alimentados, informando nome, data de nascimento e CPF. Caso seja informado o código de evento na aba de assistência médica dependente / agregados, os mesmos deverão ser informados na DIRF. Para isso, é necessário cadastrar o CPF no cadastro de dependentes, que fica no menu Cadastro, Funcionários, Dependente, abas Documentos. Então, aqui é o final da nossa apresentação sobre a parametrização da DIRF, tá? Outra observação é o número do CPF é obrigatório para os dependentes que tenham de 8 ou mais anos de idade. A partir do exercício de 2019, que foi do ano passado, já estavam obrigados a inscrever o CPF às pessoas físicas que conste como dependentes para fins de imposto de renda de pessoa física. Então, todo dependente que são para fins de imposto de renda é obrigatório que seja cadastrado o CPF, independente da idade. Mais informações sobre o preenchimento encontra-se no Manual de Ajuda do aplicativo DIRF 2020. Também disponibilizamos um passo a passo, tá? Um manual de como fazer as parametrizações, até de acordo mesmo com essa informação que eu acabei de passar, tá? Então, assim, eu peço que caso ficou alguma dúvida, caso não conseguiu contatar de alguma forma tudo o que foi passado, estamos aqui para te atender. Você pode estar entrando em contato com o nosso atendimento, tanto pelo telefone como pelo ticket, que estamos prontos para atender vocês. Agradeço pela atenção e até mais.